Introdução de um fator no radicando. Olha só, pessoal, em algumas situações, conforme você vai observar nos exercícios, faz-se necessário a gente pegar um fator, né, que está multiplicando um radical e introduzir um radicando. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui o caso geral. Como é que é o caso geral? A situação é a seguinte. Suponha que você tem aqui um número A multiplicando raiz enésima de B. O número A multiplicando raiz enésima de B. Como proceder para pegar esse A aqui, né, e introduzir no radicando? Qual é o procedimento? Bom, vamos pensar um pouquinho? Eu vou lançar a mão aqui inicialmente da propriedade 1. O que diz a propriedade 1 mesmo? É raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Essa propriedade aqui, pessoal, ela é bem bacana porque ela possibilita a gente escrever qualquer número real, né, maior ou igual do que zero, na forma de uma raiz de índice n qualquer. Por exemplo, se você quiser escrever o 7 como uma raiz de índice 3. De acordo com essa propriedade, o 7 é raiz cúbica de 7 ao cubo, de acordo com essa propriedade, tá? Então, eu vou usar inicialmente essa propriedade aqui, né? Raiz enésima de A elevado a N, isso dá o A. Então, onde tiver o A aqui, tá vendo? Eu vou colocar raiz enésima de A elevado a N. Então, isso aqui é igual a raiz enésima de A elevado a N, ainda vezes raiz enésima de B. Excelente, excelente. Bom, qual propriedade eu vou usar agora? Se eu não me engano, é a propriedade 2, que diz que a raiz do produto, olha, a raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. É a propriedade 2. E eu vou usar essa propriedade aqui, pessoal, da direita para a esquerda. O que ela diz, essa propriedade da direita para a esquerda? Ela diz que se você tiver um produto de dois radicais com os mesmos índices, produto de dois radicais com os mesmos índices, qual é o procedimento? Você multiplica os radicandos e repete o índice da raiz. Tudo bem? Multiplica, você pode multiplicar aqui os radicandos sem problema nenhum. E é exatamente o que eu tenho aqui, olha. Um produto de dois radicais com os mesmos índices. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os radicandos. Bom, então isso aqui é raiz enésima de A elevado a N vezes B. O objetivo alcançado? Objetivo alcançado, né? Eu peguei esse fator aqui que estava fora dessa raiz e coloquei ele para dentro do radicando? Sim, olha aqui. No fundo, o que a gente fez? A gente pegou esse número aqui, o A, olha, tá vendo? A gente elevou esse A ao índice da raiz, que é o N, e jogou para dentro da raiz. Esse é o procedimento. Toda vez que você quiser introduzir um fator no radicando, você vai pegar esse fator, elevar ao índice da raiz e joga para dentro da raiz. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui o item A. Eu quero introduzir esse fator 2 aqui no radicando. O que eu devo fazer? Eu devo pegar esse 2, elevar ao índice da raiz, que é 3, e jogar para dentro do radicando. Dessa forma, a gente obtém raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 7. Aí, bacana. Isso é raiz cúbica de quanto aqui, pessoal? Raiz cúbica de 2 ao cubo dá 8 vezes 7, 56. Pronto. Item B, 3 raiz quinta de 11. Como proceder para introduzir esse 3 aqui no radicando? Como é que é a regra mesmo? Você vai pegar esse 3, vai levar ao índice da raiz, ou seja, vai levar a 5 e jogar para dentro da raiz. Então, isso é raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes 11. O 3 elevado a 5 dá 243. É o 3 elevado a 5. Vezes 11, quanto é que vai dar, hein? Vamos aqui, 243 vezes 11. Vezes 11. Então, vai ficar 243 aqui. E aí, você vai obter 3, 7... 6, 2. Ou seja, raiz quinta de quem? De 2.673. Pronto. Item C, x raiz quarta de y ao cubo. O que eu devo fazer com esse x? Devo pegar esse x, elevar ao índice da raiz, ou seja, elevar a 4 e jogar para dentro da raiz. Então, isso é igual a raiz quarta de x elevado a 4y ao cubo. Maravilha. Bom, e o item D, vou pegar cada um desses fatores, elevar a 3 e colocar para dentro da raiz.
Então, aqui a gente vai obter raiz cúbica de quem? Observe que aqui eu devo pegar esse a ao quadrado, pessoal, esse a ao quadrado, e elevar ao cubo. Tem que elevar ao índice da raiz, né? Elevado ao cubo. Então, eu vou ter a ao quadrado ao cubo. Potência de potência, eu devo repetir a base, que é o a, multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai ficar a elevado a 6, vezes b elevado a 9. Por que elevado a 9? Porque é b ao cubo, é o b ao cubo, ainda elevado ao índice da raiz, que é 3. 3 vezes 3, 9, né? Então, b elevado a 9. Aqui, b elevado a 9, c ao quadrado. Pronto. É assim que a gente deve proceder para introduzir um fator no radicando. Pega esse fator, eleva ao índice da raiz e joga para dentro da raiz. Tudo bem? Introduz no radicando. Vamos lá. Continuando. Redução de radicais ao mesmo índice. Redução de radicais ao mesmo índice. Olha só, pessoal. Observe vocês que esses dois radicais aqui, olha só, esses dois radicais, eles têm índices diferentes. Aqui tem índice 3 e aqui tem índice 4. E você vai observar durante os exercícios que em algumas situações faz necessário a gente escrever dois ou mais radicais com o mesmo índice. Como é que a gente faz isso, professor? Devagarzinho para a gente entender. Antes de mais nada, vamos relembrar aqui uma propriedade dos radicais que a gente estudou. Uma das propriedades foi a seguinte: raiz de índice NP de A elevado a MP é igual a raiz de índice N de A elevado a M. Pronto. Essa propriedade aqui vai ser o nosso suporte aí para a gente escrever esses dois radicais com o mesmo índice. O que essa propriedade está dizendo para a gente, pessoal? Da direita para a esquerda. O que ela diz para a gente? Vê se você concorda comigo. Ela está dizendo para a gente que, dado um radical qualquer, você pode multiplicar tanto o índice da raiz como o expoente do radicando pelo mesmo natural P, que o resultado não se altera, que a raiz é a mesma. Concorda comigo? Vê se está dizendo? Ó, da direita para a esquerda, o que ela diz? Dado um radical qualquer, você pode multiplicar tanto o índice da raiz como o expoente do radicando pelo mesmo natural P, tá vendo? Que o resultado não se altera, que a raiz é a mesma. Por exemplo, se você tem assim, raiz, vamos colocar assim, quinta de 3 elevado a 7. De acordo com essa propriedade, você pode multiplicar tanto o índice 5 como o expoente 7 por 2, por exemplo, que o resultado não se altera. Isso é o mesmo que raiz de índice 10, de 3 elevado a 14. Ó, 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 7, 14. Então nós vamos usar essa propriedade. Então não vai esquecer. Dado uma raiz qualquer, eu posso multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo natural P, diferente de zero, é claro, que o resultado não se altera. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer para escrever esses dois radicais com o mesmo índice? Tá, vou repeti-los aqui. Olha. Eu devo escrever o raiz cúbica de 2 elevado a 5 e o raiz quarta de 3 elevado a 3. A primeira providência aqui, pessoal, é a gente determinar esse novo índice, né? Qual é o índice que eu vou escrever? Qual vai ser o índice que eu vou escrever? Essas duas raízes, essa tem índice 3, essa tem índice 4, vou escrever como raiz de que índice? O novo índice é o MMC entre os índices das raízes consideradas. O MMC entre 3 e 4 é 12. Então, eu vou escrever esses dois radicais com índice 12, usando a propriedade que a gente discutiu. Então, vamos lá. Quero escrever com índice 12. Vamos lá. A fim de que o índice aqui fique 12, eu devo multiplicar esse 3 por quanto, pessoal? Por 4, não é verdade? Então, já que eu multipliquei o 3 por 4, eu devo multiplicar o 5 também por 4. Aí a gente vai obter 3 vezes 4, 12. De 2 elevado, raiz de índice 12, de 2 elevado a 5 vezes 4, 20. Entenderam? O que eu fiz? Eu usei a propriedade que a gente treinou. Eu multipliquei tanto o 3 quanto o 5 por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Bom, vamos lá. Agora a outra raiz. Raiz de índice 4 de 3 ao cubo. Quero escrever como a raiz de índice 12. Lembrando que 12 é o MMC dos índices das raízes consideradas. Bom, a fim de esse 4 virar 12, eu devo multiplicá-lo por 3. Então, se eu multiplico esse 4 por 3, eu devo multiplicar esse 3 aqui também por 3. Então, 4 vezes 3, 12, já está aqui.
Aqui você coloca 3 elevado a 3 vezes 3, 9. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui, nesse caso, tanto o índice quanto o expoente do radicando por 3. 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9. Pronto, é assim que a gente deve proceder para escrever dois ou mais radicais que têm índices diferentes com o mesmo índice. Qual é esse mesmo índice, esse novo índice? É o MMC dos índices das raízes consideradas. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá. Próximo exemplo, raiz de 3 e raiz quinta de 2 ao cubo. Então tá, pessoal. Raiz de 3 e raiz quinta de 2 ao cubo. A primeira providência, conforme nós discutimos, é determinar qual vai ser esse novo índice, que eu vou escrever essas duas raízes, né? E esse novo índice é o MMC entre os índices das raízes consideradas, né? Entre 2 e 5. O MMC entre 2 e 5 é 10. Então, eu vou escrever tanto a primeira raiz quanto a segunda com índice 10. Índice 10. Muito bem. Lembrando que aqui tem 2, né? Aqui tem 2. Bom, a fim desse 2 tornar 10, eu multipliquei por quanto? Por 5. Ah, então eu devo multiplicar o expoente do radicando também por 5. O expoente do radicando é 1, né? 1 vezes 5 dá 5. Então, raiz de índice 10 de 3 elevado a 5. E aqui, para escrever essa raiz com índice 10, eu devo multiplicar o índice por 2, né? 5 vezes 2 dá 10. E devo multiplicar também o expoente de radicando por 2, né? 3 vezes 2, 6. De 2 elevado a 6. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Olha, o que eu fiz aqui? Para escrever essa raiz com o índice 10. Peguei tanto o índice quanto o expoente do radicando e multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. E nesse caso, eu peguei tanto o índice quanto o expoente do radicando e multipliquei por 2. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. É assim que a gente procede para reduzir radicais ao mesmo índice. Tudo tranquilo? Comparação de radicais, pessoal. Comparar dois radicais é dizer se o primeiro é menor do que o segundo, se o primeiro é igual ao segundo, se eles são iguais, ou se o primeiro é maior do que o segundo. Isso que significa comparar radicais. E comparar radicais, no caso em que eles têm o mesmo índice, pessoal, é moleza, na verdade. Comparar dois radicais com o mesmo índice, basta você olhar para os radicandos, né, e verificar qual é a ordem ali entre os radicandos. Aqui a gente tem raiz quadrada de 40 e raiz quadrada de 25. Qual é a relação entre o 40 e 25? O 40 é maior do que o 25. Em vista disso, a gente conclui que o raiz de 40 é maior do que a raiz de 25. Pronto, comparei esses dois radicais. No item B, a mesma linha de raciocínio, na verdade, eu tenho dois radicais com o mesmo índice. Para eu comparar esses dois radicais, eu vou olhar para o radicando. O radicando aqui é 8, o radicando aqui é 10. O 8 é menor do que o 10. Isso significa que raiz cúbica de 8 é menor do que a raiz cúbica de 10. Então, aqui no item B, a gente tem raiz cúbica de 8 menor do que raiz cúbica de 10. Pronto, agora chegou no item C, um pouco mais interessante agora no item C. Comparar esses dois radicais. Qual é a relação entre raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 3? Eles não têm os mesmos índices. Porque se eles tiverem o mesmo índice, moleza, na verdade, mas aqui eles têm índices diferentes. Como nós vamos fazer? É isso mesmo, nós vamos reduzir esses dois radicais ao mesmo índice. Foi o que a gente estudou no tópico anterior, né? Inicialmente, a gente deve reduzir esses dois radicais ao mesmo índice. Vamos fazer isso? Bom, então eu devo escrever o raiz cúbica de 4 e o raiz quadrada de 3 com o mesmo índice. E qual vai ser esse novo índice? O novo índice, conforme nós discutimos, é o MMC entre os índices das raízes consideradas, né? O MMC entre 3 e 2. E o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, vou escrever essa raiz com o índice 6 e essa aqui também. Vamos ver como é que a gente deve fazer mesmo? O que a gente discutiu? A fim desse 3 virar 6, eu devo multiplicá-lo por 2. Então, 3 vezes 2, 6, mas eu devo multiplicar também o expoente do radicando, que no caso aqui é 1, tá vendo? Por 2. Então, vai ficar a raiz sexta de 4 ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Multipliquei tanto o índice quanto o expoente por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Um pouco mais. Isso é raiz sexta de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Bom, agora eu vou escrever essa raiz quadrada com o índice 6. A fim desse 2 virar 6, eu devo multiplicá-lo por 3.
Então, eu vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente, por 3. 2 vezes 3, 6. Aqui, 3 elevado a 1 vezes 3, 3. Então, aqui estou multiplicando tanto o índice quanto o expoente por 3, tá? 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Isso dá raiz sexta de 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. 27. Tá? Então, qual é a relação entre raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 3? Observe que raiz cúbica de 4 é raiz sexta de 16 e raiz quadrada de 3 é raiz sexta de 27. Qual é a relação entre os dois? O raiz sexta de 16 é menor do que raiz sexta de 27. Então, a relação aqui, ó, é menor. Tem que ter atenção nos detalhes. O aluno desavisado, que não é seu caso, vai pensar assim, ó, como radicando aqui 4 é maior do que 3, o primeiro radical é maior do que... Tá vendo? Não pode pensar assim. Tem que reduzir ao mesmo índice, tá bom? Bom, e o último aqui, o item D, mesma linha de raciocínio. Eu vou escrever o raiz quarta de 5, e o raiz sexta de 4, com o mesmo índice. Qual é o novo índice? É o MMC entre 4 e 6. O MMC entre 4 e 6 é 12. Então, vou escrever aqui com o índice 12. Tá? A fim desse 4 virar 12, eu devo multiplicá-lo por 3. Então, eu vou multiplicar tanto o 4 quanto o expoente, que é 1, por 3. 4 vezes 3, 12. 5 elevado a 1 vezes 3, 3. Ou seja, isso é raiz de índice 12, de 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Excelente. Agora, a fim de esse 6 virar 12, eu devo multiplicá-lo por 2. Então, vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 2. Vai ficar assim, ó. Raiz de índice 6 vezes 2, 12. De 4 elevado a 1 vezes 2, 2. Ou seja, isso é raiz de índice 12 de 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, isso dá 16. Qual é a relação? A raiz de índice 12 de 125 é maior do que a raiz de índice 12 de 16. Ou seja, o raiz quarta de 5 é maior do que a raiz sexta de 4. Ó, é maior. Aqui a relação é maior. Tudo bem? É assim que a gente deve proceder para comparar dois radicais. Se tiver o mesmo índice, moleza, basta olhar para os radicandos. Caso tenha índices diferentes, o que a gente faz? A gente reduz primeiro esses radicais ao mesmo índice e depois a gente compara ali os radicandos. Tudo bem?